Olá, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista aí em Senador Pompeu. Muito obrigado pelo privilégio que vocês me concedem de, nesta oportunidade, estar com vocês, mesmo que à distância, mas aí já interagindo com esses recursos da modernidade, né? Podemos estar, mesmo que à distância, mas fazer nos ouvir bem aproximados. Eu quero agradecer de já ao pastor Caetano por nos dar essa honra, nos conferir esse privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus. Daniel Gomes também, muitíssimo obrigado, Deus abençoe. E uma saudação muito carinhosa ao meu querido irmão Jussivan. Eu já, por muito tempo, tive como líder de jovem e sei o que é trabalhar com juventude, então agradeço também o privilégio de poder recordar aqueles velhos tempos de líder de juventude agora, com todos vocês aí de Senador Pompeu, e um obrigado assim muito especial do fundo do meu coração ao irmão Leonardo, a quem eu trago no meu coração com vivas recordações dos dias que fomos à rádio junto, né, dos dias que tivemos no evangelismo junto e dos momentos que passamos aqui em Esperantinópolis como igreja, irmão em Cristo. Sentimos a sua falta e mesmo à distância, hoje encurtada pelo WhatsApp, pelo Facebook e tantos outros recursos. Mas agora, sem muitas delongas, eu quero compartilhar então com vocês sobre esse tema, o jovem e a modernidade. E por que não falar então da pós-modernidade? Não é isso? Eu quero começar lendo o texto que os amados me conferiram aqui como sendo a divisa para a nossa meditação. Diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 12, especialmente os versículos de 1 a 4, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o sono de todas as canções lhe parecer fraco. Eu quero compartilhar então com os meus queridos amados irmãos alguns princípios que nós podemos encontrar exatamente aqui nesse texto. Em síntese, todo esse texto fala para que lembremos do nosso Criador nos dias da nossa juventude, porque a velhice vai chegar aquela idade em que a gente não vai conseguir ficar em pé de modo tão firme, de modo tão acertado. Vai chegar aquele dia em que quando a gente for olhar pela porta, a gente já vai ter dificuldade de saber quem é aquele que vai passando ali na rua, e então dificuldades de todas as sortes vão nos cercar. Mas a grande verdade e a boa questão que podemos meditar é o que o eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome, quer nos dizer através dessa palavra. Quando nós pensamos no jovem e na modernidade, nós podemos lembrar aqui do Salomão, que muito cedo, ainda jovem, começou a governar. Mas ele fez o pedido que foi aquele mais interessante de todos. Ele pediu sabedoria para que pudesse então governar o povo. Deus não só lhe deu sabedoria, como lhe deu riqueza. E aí está um assunto da modernidade muito sério. Todos querem enricar, todos querem ter uma boa condição financeira, todos querem sonhar, e essa é a verdade. Você precisa sonhar. No dia que você deixar de sonhar, você morreu. No dia que você deixar de sonhar, você então já paralisou a sua vida, quebrou o seu futuro, e você está se proibindo da chance de poder
ter algo melhor para você. Não é pecado desejar, não é pecado você sonhar em enriquecer, porque Salomão foi um homem rico e foi Deus que abençoou, e ele até chegou a escrever num dos versos dizendo que bem-aventurado o homem a quem Deus deu riquezas e fazenda e deu poder para deles tomar a sua porção, porque isso também é dom de Deus. E nesse tempo pós-moderno, algumas ainda carregam aquele tabu: é pecado eu pensar em enriquecer. Não quero riqueza não, eu já sou rico pela graça de Deus. Você pode ter a graça de Deus na sua vida, mas não há nenhum problema em ter riqueza. Davi foi rico, José de Arimateia, que era um exemplo de humildade, de homem de um coração puro e bom e que ajudava os necessitados, e era um homem rico. E o próprio nosso Senhor Jesus também saiu e foi a encontrar-se com Zaqueu, que era maioral dos publicanos e rico, porque para o nosso Senhor Jesus essa questão do quadro social, se tendo muito ou pouco, é o que menos importa, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E pode ser um perdido rico ou um perdido pobre, todos são perdidos e todos estão caminhando para o mesmo buraco, para a mesma sentença de destruição, inicialmente no inferno e após o julgamento final no lago de fogo. Falando então da nossa temática, eu quero que nós nos voltemos ao tema. Lembre do teu Criador no dia da tua juventude. Na juventude é interessante a gente, cheio de muita garra, de entusiasmo, querer servir ao Senhor, entregar a Ele o melhor da nossa vida, mas às vezes é como se estivéssemos andando por um pântano de inseguranças, uma feira de variedade de incerteza, onde diante de nós se abrem várias cortinas, se abrem várias oportunidades, e em todas elas há uma provação, há uma tentação, há uma forma que o maligno tem encapsulado para tentar roubar a tua fé, roubar a tua esperança. E uma das coisas que o maligno tem tentado usar no século 21 para tentar esfriar a nossa fé é através das vãs filosofias, as vãs sutilezas, os vãos enganos e enredos pelos quais os homens começam a enveredar. E olha o que eu quero chamar a sua atenção. Na modernidade, você precisa tomar muito cuidado com a filosofia. Não digo que você deve ser inimigo de filosofia, ou que você não queira aprender filosofia, ou que não queira entender, te afaste de filosofia. Não, na verdade, tudo é uma questão de onde você vai ancorar a sua fé, de onde você vai firmar o barquinho. O vento pode balançar o seu barco em alto mar, como já tem uma canção muito linda aí que costumamos cantar. Mas a grande verdade é que se a sua base de fé estiver em torno da palavra de Deus, da revelação máxima que Deus fez de si aos homens, a Bíblia Sagrada, não há vento que vem, não há vendaval que vai conseguir destruir a sua fé. Pois o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, disse que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, onde vem as enchentes, vem os rios, batem com ímpeto e dá contra essa casa, e ela não cai porque ela está firmada sobre a rocha. Meus amados e queridos irmãos aí, Senador Pompeu, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Há muitos anos venho estudando filosofia, Leonardo que me conhece sabe disso, gosto muito do assunto, já li diversos livros de filosofia, dos mais diversos escritores que você pensar. Nietzsche já li, Karl Marx também já li diversas coisas, Sócrates, Platão, já li de Parmênides, já li vários livros de filosofia, O Mundo de Sofia e tantos outros. E todas as vezes que olho para esses livros, uma coisa o Senhor me fez entender, e é esse um segredo bom para a juventude aqui na pós-modernidade. Sabe qual que é? É você entender que o homem, ele expressa e ele vê a vida e ele examina o mundo à sua volta de acordo com aquilo que ele tem armazenado no seu coração. O Salmo 119, a partir do versículo 10 diz: como conservará então o jovem o seu caminho puro? Observando segundo a palavra de Deus. Verso 11, guardei no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Aqui, meu amado e querido irmão, é onde está o segredo para vencermos neste mundo. Guardar a palavra do nosso Senhor no coração. E essa é uma prática
tão maravilhosa que a nossa querida irmã Maria, mãe do nosso Senhor Jesus segundo a carne, um exemplo de mulher de Deus, um exemplo de serva do Senhor, deu para nós nas Escrituras. Quando ela deixou o nosso Senhor Jesus lá pelo templo em Jerusalém, começou a caminhada de volta para a sua cidade e não se apercebeu. Quando procurou, encontrou no templo, entre os doutores, dando resposta aos 12 anos e impressionando a todos que ali estavam. E ela disse: meu filho, teu pai e eu aflitos estávamos à tua procura, por que fizeste isso conosco? Ele disse: por que você estava me procurando? Você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Diz a palavra de Deus que Maria, por ser uma serva do Senhor, guardava no seu coração todas essas coisas. Olha só, guardar no coração a palavra de Deus. Esse é o segredo da vitória. Se no bom tesouro do seu coração estiver armazenado coisas boas, você vai conseguir vencer tudo que é ruim, tudo que é mal que o mundo vem oferecendo, inclusive as vãs filosofias e as vãs sutilezas. Sempre que você se deparar com um livro de filosofia, você tem que lembrar de uma coisa, você jovem, que você está diante da escritura de alguma pessoa muito parecido contigo, semelhante contigo, tão ser humano quanto você é, que simplesmente usou o melhor da sua capacidade filosófica, das suas sarcações, da sua forma de examinar a vida, analisar, de acordo com a sua cosmovisão. Ele analisou de forma fria, de forma meramente humana, de forma meramente terrena, porque os seus olhos espirituais estão fechados e eles não conseguem ver além. Eles não conseguem enxergar as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado. Uma outra coisa na pós-modernidade muito interessante para que a gente, o jovem nesse período, possa estar se firmando é, às vezes, os movimentos sociais. Dentre os vários movimentos que nós temos aí, movimento LGBT. Como que vamos tratar com esse novo grupo que aí está? Como que vamos dialogar com essas pessoas? Olhe para eles como seres humanos, como ser humano que você é. Uma pessoa que fez uma escolha que, de acordo com a Bíblia Sagrada, não foi a melhor escolha, uma escolha abominável até aos olhos do eterno nosso Deus, mas uma pessoa que precisa ser amada, uma pessoa que precisa ser alcançada, uma pessoa que precisa da graça de Deus, porque se não se converterem, de igual modo perecerão e provarão a destruição eterna das suas almas. Mas aí, nesse contexto da modernidade, o que vão dizer para nós? Mas eles já nasceram assim, eles não podem mudar, porque essa é a sua forma. Eles desde criança já apresentam isso. Olha, desde criança desde muito cedo na infância as crianças apresentam comportamento de assassino, quando pegam uma arma e ficam: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, e aquela coisa todinha. Será que é porque já nasceu com DNA de matar, com DNA do assassino, com espírito do, sabe, alguma coisa dessa forma? Mas na pós-modernidade não pode se pensar em espírito, porque espírito não existe. Então, vamos voltar aqui. É porque a pessoa já nasceu com um gene do mal, o gene maldito, o gene de matar. Ou uma pessoa que desde muito cedo já começa a desenvolver alguns comportamentos de ficar escondendo uma coisa ou outra. Vai ser ladrão, porque tem um gene de ladrão. Quer dizer, o que as pessoas não observam é que a criança está constantemente olhando a TV, a criança está constantemente olhando o noticiário, a criança está constantemente olhando o mundo à sua volta. E por olhar o mundo à sua volta, ela começa a aprender a conviver exatamente como as pessoas que estão à sua volta. Então não há nada de difícil e não há nada de anormal. Então as crianças começam a reproduzir exatamente aquilo que os seus olhos assistem. A psicologia diz que a criança aprende basicamente por duas coisas. Elas aprendem por imitação e aprendem por repetição. Desde muito cedo elas estão convivendo, vendo à sua volta. Vamos então entender por que esse grande número hoje de casos de homossexualismo. Primeiro, pelo estímulo que as pessoas estão tendo aí pela TV. Então, por causa desse estímulo, essa motivação e esses grupos sociais fazendo maior alarde, então isso acaba de alguma forma
porque a propaganda é a alma do negócio. Então, de alguma forma, isso acaba influenciando e acaba torcendo o entendimento da nossa juventude, do nosso povo, da nossa gente. Um outro dado muito importante para você entender isso: quantos filhos, homens, foram criados sem o pai? Eles não têm a referência do pai, então eles só têm diante da mãe. Ele acorda logo cedo, quem está ali? A sua mãe. A sua mãe vai ao espelho e começa... eu não posso fazer isso, sou um pastor, desculpa. Então veja, a criança vai lá e vê a mãe penteando o cabelo. A criança vê a mãe botando brinco. A criança vê a mãe fazendo a maquiagem. A criança vê a mãe passando batom. Cadê o pai? O pai só se preocupou em fazer e abandonar. O pai trabalha muito fora e não tem tempo de estar com os filhos. E essa é de fato a causa, a origem e a gênese de toda essa desconjunção social que tem. Ainda mais a filosofia que até pouco tempo tentou se implantar nesse país, a desconstrução da heteronormatividade que estão nos outdoors, estão nas novelas, estão nos comerciais, estão nas ruas, estão nas escolas, estão por toda parte. Então a gente agora descobre que não é um gene gay que existe por aí. O que existe por aí é uma engenhosidade toda cheia de malícia tentando perverter a mente da nossa geração. E você simplesmente precisa olhar para o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que nenhum efeminado vai entrar no reino dos céus, nenhum sodomita. O efeminado é aquele cara que é macho, só que ele tem os trejeitos todinho. Tem que se livrar disso, meu irmão, tem que se livrar disso. E o sodomita é aquele que, entre aspas, faz o papel da mulher no relacionamento de um pai de macho que vive debaixo de uma casa. Então, aquele dali é que seria a mulher da relação, aquele é o sodomita. Práticas igualmente abomináveis aos olhos do eterno nosso Deus, e de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 32, não só os que praticam esses atos são dignos de morte, mas também aqueles que consentem com os que assim procedem. Amado amigo, ouvinte da palavra de Deus que está nesse momento nos acompanhando aí, você, meu querido amado irmão, quando você ouve uma mensagem dessa natureza, às vezes pode chegar no seu coração aquele temor: meu Deus do céu, o que eu estou ouvindo? Você está ouvindo a verdade e tem que lembrar do que disse o nosso Senhor. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Algumas coisas nós precisamos entender. Nós estamos vivendo um contexto muito sério na história da humanidade. Nós estamos assistindo a cada dia que passa aquelas cenas bárbaras, aquele comportamento bárbaro da cultura islâmica lá no Oriente Médio, que já chegou ao Brasil, que já está aqui representado. O Fatah já está nas ruas brasileiras, o Estado Islâmico já está dentro do Brasil, o Hamas já está no nosso país, e essas facções terroristas, elas estão se instaurando por todas as partes da nossa nação. Na verdade, será a grande discussão. Você não precisa quebrar muita cabeça quanto a essa questão da causa homossexual, porque tão logo começar os ataques terroristas aqui no Brasil, logo tudo isso vai ficar de lado. Na pós-modernidade nós vamos discutir, na verdade, é exatamente isso. Mas aí a humanidade vai dizer: tá vendo aí o problema da religião, tudo por causa da religião. Se não houvesse religião no mundo, não teríamos guerra, não teria esses conflitos. Ora, quem olha uma situação dessa pensa que nos países ateus nunca houve nenhum conflito. Aliás, eles são os donos das maiores estatísticas de assassinatos, as maiores estatísticas de genocídios. Todas estão por lá, porque na verdade um governo ateu, frio e sem coração é autor de todas essas mazelas. Mas esse grupo que aí veio, quando foi criado, tudo é uma questão de referência. Eu e você que seguimos a Cristo temos um modelo no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi pacificador, ele jamais fez o mal, ele jamais matou, ele jamais derramou sangue inocente. Então nosso desejo é parecer com o Senhor Jesus, ir por toda parte, fazendo bem a todo, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é conosco, assim como esteve com o nosso Senhor Jesus,
que disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas quem cresce dentro de uma cultura islâmica tem a imagem do profeta Mohammed. Mohammed, desde muito cedo, quando começou a dizer que teve as visões, entre aspas, do anjo Gabriel a respeito do Corão, logo as suas visões eram visões que incentivava a matar os cristãos, a matar o judeu, ou seja, já começa inspirando ódio naquilo que ele chamaria de livro sagrado. E a coisa vai ficando mais séria ainda. Quando você nota que ele, desde muito cedo, começava a ter um caso de pedofilia com a pequena Aisha, a quem foi estuprada, a quem os comparsas dele, os companheiros dele lá, batia na cara dela, judiava, maltratava e coisas dessa natureza. Um homem que teve uma vida sexual muito questionável. Por quê? Porque segundo ele blasfemou contra Deus, dizendo que o Eterno tinha revelado que ele podia ter relações com qualquer mulher que os olhos dele desejassem, ainda que fosse uma mulher casada, como ele teve casos com a filha, com a mulher de um filho adotivo dele e tantas outras coisas, porque ainda ficou lá, esse privilégio o Eterno só vai conceder aqui ao seu mensageiro. Isso é uma barbaridade, um desejo do coração do homem que ele registrou ali como sendo uma revelação de Deus, e por esses ideais vivem, sem contar que ele diz: persiga onde quer que os encontrem, matem-o e faça tudo isso. Por isso que você tem olhado, visto essas cenas do que aconteceu na França, na Bélgica, em Israel, está lá stab the Jews, ou esfaqueiem um judeu, e coisas dessa natureza, e assim vai se propagando por todas as partes do mundo, essa selvageria. Então isso não é religião. Por quê? Primeiro, nunca serviram ao Eterno nosso Deus. Desde o começo, o livro vem incentivando uma guerra genocida contra cristãos e judeus. E o mundo acha que temos que nos silenciar. Quando você olha para os livros de história da nossa geração, os transforma em vítima, em coitados, e aí, vez por outra, lembra: mas vocês não lembram o que aconteceu na cruzada? Isso não é um evento que possa ser colocado na conta de um cristão. Por quê? Porque nós que estamos na modernidade já vivemos tempo suficiente para entender que o romanismo nunca representou o cristianismo, porque sempre existiram, sempre houveram as igrejas cristãs que nunca se aliaram ao poder de Roma. Basta você conhecer a história do judeu por Flávio Joséfo, que essa história é muito bem contada. Basta conhecer a história dos valdenses, basta conhecer as histórias dos anabatistas, basta conhecer vários outros grupos de cristãos que nunca se juntaram em qualquer parte da história ao romanismo. Mas a história padrão, a história que a mídia aceitou, o mundo político aceitou, é essa história que conta para você, e já está na hora da gente parar de acreditar de uma proclamação de independência no Rio Ipiranga ou coisas dessa natureza. Você já viveu tempo suficiente para entender onde todas essas coisas aconteceram. Na pós-modernidade é tempo de se informar e é tempo de arregaçar a camisa das mangas e proclamar a Cristo, o único Salvador para a humanidade, e a proclamar vida e vida abundante através de Jesus Cristo. Por isso, jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venha aquele tempo enfadonho, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o melhor da vida do homem é dos 50 aos 60, e quando muito chega aos 70, e o que disso passar é canseira e fadiga, porque o tempo passa rápido e nós voamos. Faça o melhor uso da sua geração. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome do Senhor enquanto está perto. Deixe o homem perverso, pecaminoso em seus caminhos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá de ti. Entregue hoje mesmo a sua vida a Jesus. Você que ainda não aceitou, você que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Você que está vivendo uma vida que não é vida de cristão, mas ainda assim está no meio dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, te reconcilia com Deus. Volta para o Senhor, entregue sua vida para Ele. Hoje, na modernidade, nós podemos alcançar, e esse é o terceiro item que eu quero trabalhar aqui,
nós podemos alcançar como nunca antes na história. Hoje nós temos a internet, através do Facebook, através do WhatsApp, nós podemos estar conectados com o mundo, com várias partes do planeta. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, tenho amigos que estão em Israel, tenho amigos que estão em outros países do mundo. A gente mantém contato via WhatsApp, via Facebook, via Messenger, via iTalk e tantos outros dispositivos que há, via várias redes de comunicações. Hoje nós podemos fazer mais, nós podemos fazer reverberar a nossa voz em várias partes do mundo, nós podemos alcançar através das redes sociais. Jovem, usa as redes sociais para levar a Cristo, para levar esperança, para levar vida e vida abundante através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não te envergonhe de Cristo Jesus, muito pelo contrário, levas tu contigo o nome de Jesus, o Rei dos Reis. Esse nome dá conforto, seja o lugar que for. Você conhece a letra dessa canção que nos soa como um poema, mas é a nossa missão, é a grande comissão que o nosso Senhor disse: vão, façam discípulo em todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a que eles guardem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que convosco eu estou todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, é muito bom levarmos essa mensagem de esperança, levarmos essa mensagem de vida e assegurar às pessoas que ainda estão sem Deus, perdido no mundo, carente de esperança, possam encontrar em Jesus Cristo a razão de viver. Por isso, jovem, na modernidade, erga a tua cabeça, levante a cabeça, como diz a letra da canção, e não olhe para trás. Avance, nunca desista, porque o Senhor te chamou para impactar a sua geração. Pastor, mas às vezes eu fico preocupado. Não precisa se preocupar. O nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ah, pastor, mas são muitas ameaças contra a igreja. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo já declarou, quando estava abrindo a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, meu pastor, mas são coisas sombrias, são tantas coisas, são sociedades secretas que se planejam, e a gente fica com medo dos Illuminati, fica com medo dos Bilderberg, fica com medo dos Rockefeller, fica com medo de não sei quem mais lá. Não precisa temer, porque brevemente o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amados irmãos em Cristo, a mensagem poderia prosseguir por mais tempo, mas eu quero agradecer a você o privilégio e pedir ao eterno nosso Deus que nos dê coragem e força para seguir o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Ou seja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.